Língua portuguesa. Gramática. Livro C. Lição 7. Aula 1. Olá! Eu vi que vocês leram um texto de um autor muito famoso, Rudyard Kipling. Kipling nasceu na Índia, escreveu muito sobre a selva e os animais. Ele ganhou o prêmio mais importante que existe, o Prêmio Nobel. Mas isso foi há muitos anos. E ele também escreveu poesias. Um dos poemas mais famosos que ele escreveu se chama C. Isso mesmo, C. Eu vou recitar para vocês uns versos para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o autor. Ele escreveu em inglês. Traduzir poesia é muito difícil. Esta tradução que eu vou usar foi feita por um grande escritor brasileiro, Guilherme de Almeida. Ouçam como é bonito esse poema. Se és capaz de manter a tua calma quando todo mundo ao redor já a perdeu e te culpa, de crer em ti quando todos estão duvidando, e para esses, no entanto, achar uma desculpa. E o poema continua assim, colocando perguntas, se isso, se aquilo, e no final ele conclui: se és capaz disso tudo até o final da vida, és um homem, meu filho. É um poema sobre os desafios que encontramos na vida. O que ele quer transmitir é isso. Para ser uma pessoa de verdade é preciso ser capaz de superar muitos desafios e perseverar até o fim. E por falar em perseverar, para aprender a escrever nós também precisamos perseverar. Aprender um pouquinho a cada dia. Parece um vai e vem, mas não é um vai e vem, é um vai e vai. Hoje nós vamos começar pensando nas aspas. O que vocês já sabem sobre as aspas? A gente usa quando alguém fala, fica entre aspas. Quando quer chamar atenção para alguma palavra. Esse exercício está nos convidando a estudar mais sobre as aspas. Nosso desafio é responder: para que servem as aspas? Ele pede para identificarmos 3 funções e dá uma dica: procurar na lição 4, exercícios 13 e 14. Achei! Achei! Você também achou? O que vamos procurar? Funções da aspas. Razões para usar a aspas. Vocês se lembram dessa leitura? Claro, é o jogo de chicote. Quando o cabeça do chicote separa o chicote, todos precisam voltar para casa. É isso mesmo que temos de observar aqui. Porque a palavra casa está entre aspas? Porque é uma casa especial. A casa do jogo não é uma casa comum. Eu vou anotar. Razões para usar aspas. Palavra usada no sentido especial. Exemplo, casa no jogo do chicote. E o exercício 14, o que nos diz sobre aspas? No exercício 1, a palavra casa está entre aspas, para destacar a palavra que temos que procurar na outra frase. E no exercício 2, é uma fala. As falas ficam entre aspas. Veja como podemos resumir as funções das aspas. 3 usos das aspas. Citação, fala de alguém. Marcelo exclamou, : adoro jogar chicote. Palavra usada num sentido especial. Casa no jogo do chicote. Chamar a atenção para uma palavra. Procure onde está a palavra tal. E se você tiver que resumir em uma só função, qual é a função das aspas? Perfeito! Destacar uma palavra ou frase. Chamar a atenção. Esta é a principal função das aspas. E ela é obrigatória se for a fala de uma pessoa.
Dessa forma, sabemos que esta fala é de uma determinada pessoa. Agora, o exercício está nos dizendo para localizar no texto a frase sobre os mangustos e explicar o uso das aspas. Vamos ver quem encontra primeiro? Aqui, achei! Na terceira linha. Corra e descubra. No texto existe uma outra passagem que está entre aspas. Qual é essa passagem? E por que ela está entre aspas? Vamos procurar? Quem acha primeiro? Epa, já achou! Penúltimo parágrafo. Aí está. Há mais coisas para descobrir nesta casa, disse a si mesmo, do que toda a minha família descobriria a vida inteira. Sem dúvida, vou ficar para descobrir. Quem está falando? O Rique-Tique-Tave. É por isso que tem aspas. Beto, e por que esse trecho disse a si mesmo está sem a crase? Porque esse trecho não é a fala do Rique-Tique-Tave. É o autor do livro dizendo que o Rique-Tique-Tave está falando. Perfeito. Já sabemos com clareza que falas devem estar entre aspas. Mas será que podemos sinalizar as falas de outra forma? Não tenha medo, Ted, disse o pai. É o jeito dele de fazer amigos. Ai, ele está fazendo cócegas embaixo do meu queixo, disse Ted. Isso é um diálogo? Sim, é um diálogo. O Ted e o pai dele. E por que esse diálogo não está entre aspas? Como sabemos que é um diálogo? Travessão. O travessão também indica um diálogo. Santo Deus! Exclamou a mãe de Ted. E esta é uma criatura selvagem. Acho que está assim manso porque fomos bondosos com ele. Todos os mangustos são assim, disse o marido. Se o Ted não o pegar pela cauda ou tentar colocá-lo numa jaula, ele correrá para dentro e para fora da casa o dia inteiro. Vamos dar de comer para ele? Beto, isso é um diálogo? Sim, professor. É um diálogo entre a mãe do Ted e o pai dele. E aqui também não tem aspas, mas tem travessão. Alfa, o que esse exercício 8 está pedindo para fazer? Leia em voz baixa e diga para todos nós. Você também. Leia o que está escrito no exercício 8, em voz baixa. Vamos conferir para ver o que o Alfa nos diz? É o que acabamos de fazer. Nós localizamos os dois diálogos e explicamos por que eles não têm aspas. Eles têm travessão. Agora nós vamos dar mais um passo. Nós vamos aprender muita coisa com este exercício. Mas primeiro, vamos localizar no texto da leitura esse trecho. Eu vou ler o trecho, enquanto vocês localizam. Há mais coisas para descobrir nesta casa, disse a si mesmo, do que toda a minha família descobriria a vida inteira. Sem dúvida, vou ficar para descobrir. Aí está. É o penúltimo parágrafo. Há muitas coisas para descobrir nesta casa, disse a si mesmo. Quem disse a si mesmo? O Rique-Tique. Ele disse para ele mesmo. E o que significa dizer para si mesmo? Falar baixinho? Não, bicho não fala. Pensou. Ele pensou. Exato. Ele pensou. Ele pensou com seus botões. Disse a si mesmo. É uma expressão, uma forma de dizer que a pessoa pensou aquela ideia, aquela frase. Mas a frase está aí. Ela continua. Sem dúvida, vou ficar para descobrir. Quem vai descobrir? Quem é o sujeito da frase? O Rique-Tique. Ele é o sujeito da frase. E essas aspas?
Por que estão aí? Porque o Riquitique está falando. Ou coloca aspas ou coloca travessão. Um dos dois tem de colocar. Bom, vocês já leram esse texto, já estudaram bastante sobre ele. Hoje nós identificamos vários trechos em que há falas. Identificamos trechos com aspas. Identificamos trechos com travessão. Qual a diferença entre usar aspas e travessão? Pode usar os dois para as falas, tanto faz. E essas aspas? Aqui só pode ser aspas. Está destacando uma expressão. É o lema dos mangustos. Por hoje está bem. Aprendemos bastante sobre aspas e travessões. E sobre as travessuras do mangusto também. Nosso assunto hoje é o mangusto. Ele é o personagem principal do texto. É o sujeito principal. Vamos ler esse texto? Meu nome é Ted. Eu gosto do mangusto. Minha família também. Ele é muito curioso. Nós gostamos dele, mas meus vizinhos têm medo. Eles querem ver o mangusto longe daqui. Agora, nós vamos responder a essas perguntas. Quem é eu? A palavra eu está no lugar de qual palavra? Eu é o Ted menino. A palavra eu está no lugar da palavra Ted. Beto, veja a segunda linha. Ele é muito curioso. A palavra ele está no lugar de qual palavra? Mangusto. E como você sabe disso? Porque eu li o texto. Aqui diz assim: eu gosto muito do mangusto. Minha família também. Ele é muito curioso. Ele é o mangusto. Alfa, veja esse trecho. Nós gostamos dele. Nós quem? A família do Ted. E como você sabe disso? Porque eu li no texto. Ele disse: eu gosto do mangusto. Minha família também. Nós gostamos. Só pode ser a família. Beto, eles querem ver o mangusto. Eles quem? Quem são eles? Meus vizinhos. Opa, meus não. Os vizinhos do Ted. O texto disse: meus vizinhos têm medo. Eles querem ver. Eles são vizinhos. Observem esse parágrafo com atenção. Eu, ele, nós, eles. Que palavras são essas? Como elas se chamam? Exatamente. Pronomes. São palavras que substituem o nome. São pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Elas sozinhas não dizem nada. Só no contexto da leitura a gente consegue saber. Eu. Eu sou eu. Quem é o eu da leitura? É o Ted. Para entender o sentido dos pronomes, precisamos ficar atentos ao texto. Bem bolado esse parágrafo. Pegadinha. É cheio de pegadinha. Pegadinha nenhuma, Beto. É só ficar atento. Vocês identificaram todas as palavras. Não tem pegadinha. Basta ter atenção. Vamos ver como está o nosso faro. Como é, professor? Isso mesmo. Vamos ver se nós também estamos com um bom faro. Observem essa frase na tarja roxa. Riquitique farejou. Farejou o quê? É isso que precisamos descobrir. Dá para saber só lendo nessa linha roxa? Impossível. Ah, mas está no texto. Vamos procurar. Achei. Riquitique olhou entre a gola e o pescoço do menino, farejou a orelha dele e foi ao chão. Orelha? Farejou o quê? Farejou a orelha.
O que aprendemos comparando essas duas frases? Isso mesmo. Só dizer farejou não tem sentido completo. É preciso alguma outra palavra. Esta palavra se chama complemento. Vamos ler o que está escrito aqui. Alguns verbos precisam de complemento para que a frase tenha sentido. O complemento do verbo é chamado de objeto. Mais uma coisa que aprendemos. Alguns verbos precisam de complemento e o complemento do verbo se chama objeto. Nós já conhecemos o sujeito, conhecemos o verbo e hoje ficamos conhecendo o objeto. Vamos conhecer melhor esse objeto. O exercício 17 vai nos ajudar. O que é para fazer aqui, Beto? Localize a frase no texto e responda às perguntas. Se Ted não o pegar pela cauda ou tentar colocá-lo numa jaula... Ah, já entendi. É para procurar essa frase no texto. Deixa comigo, tô chegando lá. Temos aqui no exercício 17 várias perguntas sobre essa frase. Vamos entender bem a frase antes das perguntas. Eu vou ler. Se o Ted não o pegar pela cauda ou tentar colocá-lo numa jaula... Agora vamos às perguntas. Quem o Ted não deve pegar pela cauda? O mangusto. Mas está escrito a palavra mangusto aí na frase? Não. Quem o Ted não deve tentar colocar na jaula? O mangusto. Mas está escrito a palavra mangusto aí na frase? Não está. Como o Alfa sabe que é o mangusto? Como você sabe? Vamos ajudar o Alfa? Observe as palavras o e lo. Não o pegar, colocá-lo. Essas palavras estão no lugar do mangusto. Elas estão substituindo a palavra mangusto. A palavra mangusto apareceu antes. E para não ficar repetindo, o autor usa um pronome. O é um pronome. Veja como esse esquema esclarece tudo. Vamos ler a frase principal. Se Ted não pegar Riquitique, Ted é o nome, o substantivo. Riquitique também é um nome, um substantivo. Abaixo da palavra Ted, nós vemos a frase: se ele pegar Riquitique, quem é ele? Ele é o Ted. Está indicado pela seta. Mas se estivesse logo depois da frase de cima, nós poderíamos entender do mesmo jeito. Agora vamos olhar na outra ponta da frase. Se Ted não o pegar, ou se Ted pegá-lo. O e lo estão no lugar do... Exato. No lugar do Riquitique, ele, o e lo são pronomes. Eles se referem a nomes que vêm antes na frase. Nós sabemos a quem os pronomes se referem olhando no contexto da frase. Mais uma razão para prestar muita atenção na leitura. O que esse quadro vai nos lembrar? Vamos observar a coluna da esquerda. Pronomes com função de sujeito. Nós conhecemos esses pronomes. São chamados pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós também podemos usar os pronomes você e vocês. Em alguns lugares do Brasil se usa tu, em outros se usa você. Esses pronomes ficam no lugar do sujeito. Assim evitamos repetir a mesma palavra. E aqui do lado direito, o que vemos? Os pronomes que têm a função de objeto. Como é esse negócio de objeto, professor? Vou dar um exemplo. O Ted falou: eu me acho muito legal. Quem está falando nessa frase? O Ted.
E quem ele considera muito legal? Ele mesmo, exato. Essa palavra me está no lugar de Ted. Vejam como ficaria estranho repetir a palavra Ted. O Ted falou, eu acho o Ted muito legal. Por isso, usamos o pronome. O Ted falou, eu me acho muito legal. Para cada pessoa, temos um pronome. Eu, me. Eu me chamo professor. Tu te chamas Maria. Ele, lo. Ele está aqui. Vou chamá-lo. Ele a chamou para passear. Chamou uma amiga. E a mesma coisa funciona para o plural. Mas é mais fácil entender isso lendo os textos. Nós vamos ter muitas oportunidades para isso. Vamos mudar de assunto. Vamos aprender um pouco sobre os verbos. Nós vamos falar sobre um tempo de verbo chamado futuro. Presente é hoje. Eu estou aqui. Eu gosto de dar aulas. Passado é antes. Ontem eu não dei aula. Ontem eu joguei bola. Futuro é depois. Amanhã viajarei. Vou à lua e volto correndo. Viram a diferença? Presente, estou. Passado, estava. Futuro, irei. Vamos ler essa frase? Ted pegará o mangusto pela cauda. Ele não correrá. Pegará, não correrá. Isso já aconteceu? Não aconteceu. É algo que poderá acontecer no futuro. Os verbos estão no tempo futuro. Pegará, correrá. Mas será que podemos saber o que vai acontecer no futuro? É isso que nós vamos examinar agora, com essas frases. Vamos examinar essas frases com atenção. Qual é a diferença entre elas? Uma diz que Ted pegará o mangusto e que o mangusto não correrá. A outra diz que se ele pegar o mangusto não correrá. Correto, Alfa. Então, Beto, qual delas informa com certeza o que o Ted vai fazer? A primeira. Ted pegará, o mangusto não correrá. E qual frase diz o que o Ted talvez vá fazer? A segunda. Se Ted pegar. Ted pegará. Se Ted pegar. Qual dessas formas indica certeza? Pegará. Se Ted pegar, não dá firmeza. Talvez ele vá pegar, talvez não. Essas frases têm o mesmo sentido? Elas dizem a mesma coisa? Não, uma mostra firmeza, a outra mostra dúvida. E afinal, o mangusto vai correr ou não? Depende. Se for a primeira frase, ele não vai correr. Se for a segunda frase, depende do Ted pegar. Observem bem essas frases em vermelho. Qual delas tem o sentido completo? A primeira, Ted pegará o mangusto pela cauda. Está afirmando. Vocês entenderam o que estamos fazendo aqui? Estamos analisando as frases para entender o que é necessário para ter uma frase completa. As frases precisam ser completas. As duas frases acima são completas, mas há uma diferença. Na primeira frase, as duas partes da frase têm sentido completo. Na segunda frase, é preciso juntar as duas partes para a frase fazer sentido. E para terminar a aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade diferente. É um desafio. Vocês leram a lição do mangusto. Qual é a característica mais saliente do mangusto? Isso mesmo, a curiosidade. E como ele alimenta a curiosidade dele?
Como ele satisfaz a sua curiosidade? Ele fica observando tudo, fica mexendo em tudo, experimenta de tudo. Ele fuça em todo lugar. Exatamente. É um animal muito curioso, muito fuçador. Fica observando sobretudo com o focinho, pelo cheiro. Mas ele também usa os outros sentidos. E se mexe, não fica esperando as coisas chegarem para ele no prato. Este é o poema que vocês leram. Gato pensa. Vamos reler? Vocês vão dar uma de mangusto. Fuçar, observar, procurar. No final vocês vão me dizer: o gato pensa? Como ele demonstra isso? Gato pensa. Dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber? A verdade é que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder. Sabe que fez coisa errada. E se a comida está quente, ele, antes de comer, muito calculadamente, toca com a pata para ver. Só quando a temperatura da comida está normal, vem ele e come afinal. E você pode explicar como é que ele sabia que ela ia esfriar? E as minhas perguntas. O gato pensa? Como ele demonstra que pensa? Ele se esconde depois que faz xixi na almofada. Ele usa a pata para saber se a comida está quente ou normal. Isso mesmo. O gato também tem seu modo de aprender. Os animais aprendem. Mas será que gato pensa? E se pensa, ele pensa igual gente? O que esses dois animais têm em comum? Resumo da aula. Hoje aprendemos muito. Esse texto é muito bom para aprender. E nós usamos o texto várias vezes. Aprendemos duas formas de registrar uma fala no texto, usando travessão e usando aspas. Aprendemos sobre o objeto. O objeto é um complemento do verbo. O verbo exprime uma ação. O sujeito diz quem faz a ação. O objeto explica qual foi a ação. A maioria dos verbos precisa de um complemento, de um objeto. Falamos de palavras chamadas pronomes pessoais. Elas podem ficar no lugar do sujeito ou do objeto. Os pronomes pessoais são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eles têm função de sujeito. Os pronomes me, te, o e a, nos, vos, os e as têm função de objeto. Vou pegá-lo. Eu o vi fazendo travessuras. Dever de casa. Livro C, correto. Página 84. Exercício 10. Livro C é assim que se escreve. Página 85. Exercícios 13 e 15. Divirtam-se. Até a próxima.